Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com mais uma aula. Hoje a gente vai ver como fazer requisições usando get e post. O que seria get e post? São métodos e ações que dá para a gente fazer na página web. Bom, os principais métodos de comunicação é get e post. São comunicações feitas através do cliente e servidor. Vantagem nisso: visibilidade. A grande maioria a grande diferença entre get e post é a visibilidade. No caso do get, toda vez que a gente faz uma requisição usando get, a URL fica explícita no navegador. Então quem está usando consegue ver o que está sendo passado nessa requisição. Em método post não dá para ver. É tudo escondido da pessoa que está vendo. Tamanho. Como a requisição GET é feita via URL, obviamente há um limite do tamanho da mensagem. Então eu não consigo mandar, vamos supor, mais do que 255 caracteres passando na URL post, GET. E via post eu consigo fazer isso tranquilamente e consigo fazer até tipo de classe. Então são dados tipados. Performance. A requisição GET é relativamente mais rápida, já que ela é mais simples. E a requisição POST é uma perda de tempo, porque ele faz o encapsulamento das mensagens. Então, nesse quesito de performance, GET é melhor. Os tipos. O GET é enviado via URL e o POST ele não tem restrição do que vai ser mandado. Eu posso mandar uma string, um valor inteiro, ou um tipo de dado, uma classe usuário, por exemplo. E dados. A requisição GET tem limitação ao padrão ASCII e o POST, qualquer tipo de dado. Vamos ver agora uma requisição feita via GET. Então, olha, lembra que eu tinha falado que a requisição GET ela fica explícita na URL? Então, ó, eu posso fazer uma requisição no método, onde esse método tem o parâmetro de entrada, vamos supor, cat igual a 3, page igual a 2 e tipo igual a 5. Isso aqui são parâmetros passados no método get. Um exemplo de post é aquele post que a gente faz quando vai cadastrar um usuário ou qualquer outra coisa. Dá para fazer dessa forma ou dá para fazer usando o Ajax, que a gente vai ver logo na frente. Tá, então vamos abrir o Visual Studio para ver como fica isso na prática. Vamos fechar tudo aqui. Bom, vamos abrir a nossa usuário CardAlter para a gente ver o método post que está sendo usado nela. Então, ó, begin eu consigo fazer dentro do meu formulário de usuário um begin form. Esse begin form vai encapsular os dados de tudo que eu tenho aqui, jogar no meu model e esse model vai ser transportado para o meu servidor via post. Então, o usuário não vai ficar sabendo o que está acontecendo nem o que está sendo passado. Ele sabe que está gravando aqueles dados, mas não sabe como. Então, eu uso o form method post. Essa é uma forma de fazer post no cadastro do usuário. Então, quando aqui eu tenho begin form, eu passo qual action que eu estou chamando, qual o nome da controller e qual o método que eu vou usar, no caso aqui post. Bom, então eu estou chamando CardAlter, método CardAlter, da minha controller usuário.
Vamos ver aqui. Ó, ele tem que ficar explícito que ele é um método post, senão ele não vai achar esse action result aqui. Então, ó, como é o post, eu estou encapsulando meus dados dentro do meu usuário model, fazendo esse usuário model passar por parâmetro para minha requisição post CAD-alter. Bom, vamos ver como fazer um get. O get já está até pronto aqui em termos. Eu consigo fazer um get passando o parâmetro ID usuário, que é o que a gente roda. Vamos rodar aqui. Aquele exemplo URL que a gente tinha visto no começo. Esperando carregar. Bom, então vamos entrar no nosso usuário. Vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver. Então, olha, o que eu preciso para fazer uma requisição GET nesse caso? Bom, eu estou na minha controller usuário, quero chamar o meu CAD-alter e vou passar um ID de usuário. Então, vamos lá. O controller usuário barra CAD-alter. Eu quero passar um parâmetro ID usuário é o parâmetro que o meu método precisa receber para ele ser chamado. Então vamos chamar o 3. Então, ó, fiz uma requisição GET para o servidor. ID usuário recebeu, certo? Da mesma forma agora eu tenho o meu método post, que é quando eu chamo o submit de um formulário que está dentro desse BigInform. Toda vez que eu quiser colocar um post dentro do BigInform, eu tenho que ter um botão de submit. Automaticamente esse submit ele sabe que é para esse BigInform aqui. Eu não posso colocar ele fora, porque ele não vai estar dentro de um encapsulamento do post. Então ele tem que ficar dentro aqui. Então, vamos ver o post acontecendo. Ó, se eu salvar aqui, eu fiz a requisição post. O usuário não sabe nada que foi passado no meu método, porque o post ele fica não fica visível para a pessoa o que está acontecendo, certo? Bom, tem outra forma de fazer get e post. Vamos criar um método. Vamos criar um método na nossa controller que vai retornar um tipo JSON para gente. Então vamos pôr aqui public JSON result. JSON result. Vamos fazer assim, verifica usuário. Em parêntese. Vamos passar um parâmetro. Vamos colocar ID int ID usuário. O que esse método vai retornar para mim? Como eu estou fazendo uma requisição JSON result, eu tenho que ter um retorno do tipo JSON também. Vamos supor que esse método faça uma string receber Lucas Augusto.
Vamos supor que esse ID usuário faria uma consulta na nossa sessão para ver qual usuário estaria logado. E a nossa string retornaria o usuário logado. E o return seria um JSON. Vou passar o que ele está dando retorno, vírgula. Só vai ser get, não tem nada de post aqui. Então, para mim chamar esse método da minha página, vamos abrir o nosso CAD-Alter. Vamos abrir um script. Bom, dentro desse script, vamos colocar sempre esqueço como chama isso aqui. É esse document read. Bom, o que ele está fazendo aqui? Toda vez que a página for executada, ele vai rodar o que tiver dentro desse document.read. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando certinho. Esse console logo read. A hora que eu rodar a página, tem que aparecer isso no nosso console. Vamos ver aqui. Apertem F12 que vai abrir a ferramenta de desenvolvimento web do browser. Então a hora que eu abrir aqui nossa tela, bom, ele não está reconhecendo o jQuery. A gente tem que adicionar o jQuery na página. Pega, arrasta ele para cá. Bom, funcionando o jQuery, vamos criar um método que vai retornar aquela string do get que a gente criou. Vamos fazer assim, ó. Abre o jQuery. Vamos colocar ponto Ajax. Abre, fecha. O que vai acontecer aqui dentro? Eu estou fazendo uma requisição Ajax do tipo get. A URL seria o meu usuário barra o nome do método que a gente criou. Verifica o usuário. Então esse é a nossa URL, vírgula. O que essa URL precisa? Ela precisa de um data. Eu vou abrir aqui, vou criar ID usuário, vamos passar a 2. Bom, agora o que acontece? Passei o tipo, passei a URL que eu estou querendo e passei o que ele precisa, no caso o parâmetro ID usuário. Ele tem uma função que chama success. Function data. Bom, o que vai acontecer? Aqui dentro, se o meu Ajax estiver tudo correto,
ele vai retornar dentro dessa variável data o meu retorno do meu método. O que ele está retornando aqui? Lucas Augusto. Ele poderia retornar uma lista, poderia retornar uma classe tipada, e eu estaria pegando esse retorno via JSON aqui. Então, se eu der um alert data, a hora que eu chamar isso aqui, a hora que eu dar um refresh na página, ele vai me retornar o meu nome. Certo? Lucas Augusto. Eu poderia também fazer a mesma coisa, só que fazendo um post. Vamos criar um outro método aqui. Vamos criar um método que chama setUsuário. String nome. O que esse método vai fazer? Ele vai ser um tipo post. Então, ó, lembra que sempre o post eu tenho que ter http post. Aqui seria true. Opa, aqui tem que ser um action result. Bom, eu consigo então fazer esse método post atribuir qualquer valor passado aqui para alguma coisa que a gente queira. Vamos fazer o seguinte, vamos criar outro desse Ajax, só que vamos mudar aqui para post e vamos colocar o nome desse método setUsuário e aqui é sNomeUsuário. Aí eu vou estar passando aqui o tipo, certo? Bom, vamos rodar e ver o que acontece. Bom, vamos chamar o nosso usuário, cadAlter, ID usuário. É a nossa página que a gente está criando os métodos get e post. Bom, então como eu tinha criado o meu post na hora que eu carregasse a minha página, eu chamei setUsuário passando como parâmetro o nome. Então aqui está o nosso método post. Se eu tirar o http post daqui, ele certamente não vai reconhecer esse método e não vai chamar nada. Vamos ver. Bom, vamos ver aqui, vamos chamar a nossa página de novo. Bom, ele reconheceu como post. Não deveria, mas beleza. Então, ó, eu tenho o meu método get e meu método post, chamado por Ajax, get e post. Ele apareceu isso porque ele chamou o get e depois o post. Como o post não retornava nada, ele mandou aquele alerta de nulo. Ele poderia retornar alguma outra coisa aqui também. Bom, então get e post está aí. Dois exemplos simples. Um exemplo prático que daria para a gente testar
tem um site que chama ViaCep. Esse site ViaCep, ele fornece um web service de CEP. Então, se eu quero fazer uma pesquisa de endereço usando um CEP, eu posso fazer a mesma coisa usando o GET. Então vamos pegar aqui qual a URL dele. O JSON, cadê? É aqui. Bom, então ó, essa URL é um web service onde eu estou passando o CEP e retornando um JSON. Vamos fazer isso no nosso método GET. Aqui eu não preciso passar nada, já vou estar passando na URL. Vamos passar. Esse é o método console. Bom, esse console.log é o que ele mostra na nossa ferramenta de desenvolvimento do Chrome. Bom, ele vai retornar para mim qual dado que está vindo aqui desse CEP. Vamos fazer o teste? Vamos pegar aqui, inspecionar. Vamos vir em console, refresh na página, F5. Bom, o primeiro método que eu fiz, requisição, foi pelo CEP. Então lá 04344-070. Ele me retornou o logradouro, complemento, bairro e localidade. Tudo via JSON. Então esse é um exemplo prático que dá pra gente treinar fazendo requisição GET para algum web service na internet. Poderia ser qualquer outro que a gente passa o URL, passa o parâmetro e retorna um dado. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, só chamar. Até a próxima.